Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. No próximo capítulo de Quando Me Apaixono, o coração de Álvaro para. O médico e a enfermeira tentam freneticamente tentar reanimá-lo. Qual sua avaliação para a novela Quando Me Apaixono com uma nota de 0 a 10? Deixem sua opinião sobre seu grau de satisfação em assistir essa novela Quando Me Apaixono. E vamos agora saber o capítulo completo do que está por vir. Em A Bonita, Carina tem um pesadelo, presunção de que algo ruim aconteceu. Carla menciona a esposa de Gonzalo, que é Josi, mas Regina não adiciona as duas e Carla morre antes que possa dizer algo mais. Na mansão Monte Rubio, Josefina está pegando muito dinheiro do cofre. Ela mesma admite, é a mesma coisa que ela fez 25 anos atrás com Roberto. Ela nem consegue manipular a Roberta como fazia naquela época. Ela realmente quer que Carla morra para que ela possa continuar com seus planos. Regina está chorando, abraçando o corpo de Carla na cama do hospital, lembrando as cenas do seu primeiro aniversário de Regina. Roberta entra no quarto de Augusto. Ele a repreende por quase ter sido pega por Renata. Augusto diz que vai seguir os hábitos de Renata aos poucos. Então ela brinca de paquera com ele. Ele não quer correr o risco nenhum com Renata. Então ela aumenta o seu jogo de sedução. Ela vai se divertir muito em sua estada aqui. Ele a faz parar com frio e a lembra, sou eu quem manda aqui. E ele assume o controle da pegada. César se oferece para comprar café para todos. Gonzalo admite a Constância que César é um bom rapaz. Constância diz que tem sido um suporte ótimo para ela. Então Gonzalo a confronta sobre César, se é apenas um apoio ou se ela está apaixonada por ele. Mas antes que ele possa responder, Regina sai para dizer a eles arrasada que sua mãe morreu. E ela morreu e não a perdoou. Em A Bonita, Carlos e Matilde falam sobre ele estar desiludido. E Matilde fica furiosa com Renata, ficar noiva de Augusto. Sua primeira impressão foi certa. Quem fere seu charmoso faz isso com ela. A partir desta noite, Renata, a ex-senhora Linares, será a não mencionável. Na cama, mude de Renata para Jerônimo, ele dizendo a si mesmo que Renata está morta para ele. Roberta acabou de fazer amor com Augusto. Jura que não vai deixar Renata ficar com nenhum homem. Enquanto isso, Augusto está falando com o travesseiro, dizendo que quem ele quer em sua cama é Renata. Pela manhã, Josefina lê o aviso do jornal sobre a morte de Dona Carla. Ela primeiro fica muito feliz, mas depois lembra que talvez Carla tenha falado alguma coisa antes de morrer. Ela fica louca, tem que saber que Carla disse ou o que aconteceu. Ela diz com o número de Antônio, mas ele não atende. Josefina diz que não importa. Ela vai fazer então Regina sofrer e chorar muito mais do que ela poderia estar chorando agora, mesmo com Gonzalo ao lado dela. No funeral de Carla, então Gonzalo, Matias, Adriana, César, Constância, Regina, Inês, Isidro e alguns figurantes estão por lá para dar apoio a Regina. Enquanto isso, na Bonita, Jerônimo recebe um telefonema da prisão avisando que Álvaro morreu. Jerônimo pede a Lázaro para reunir todos na sala de estar para dar a notícia. Na Cruz do Amor, no café da manhã para 3, Roberta continua brincando de brincadeira com Augusto e Renata e conta para Augusto que ele dormiu quietinho. Então Augusto recebe uma ligação e vai embora. Seu contradente diz que ele exagerou um pouco na noite anterior. Augusto diz que desta vez vou pagar um extra, mas da próxima vez nos limitaremos a seguir apenas as ordens. Jerônimo e o padre Severino contam a Carina que Álvaro morreu em uma briga na prisão. Ainda no café da manhã, Renata pergunta a Roberta como está a mãe. Roberta diz que agora entende a mãe, já que Matias também pediu o divórcio como o pai dela pediu à mãe. Renata fica do lado de Matias. O seu não foi um casamento, foi mais um acordo, e se não houve mais bebê, todos nós deveríamos nos divorciar. Roberta garante a Renata que não vai se divorciar, ela não quer ainda. Diz a Renata que Matias não vai dar a ele um peso, então se referindo a ela então em dinheiro. Renata fica de acordo com Matias, pede que Roberta vá trabalhar. Roberta diz que Matias anda com Adriana. Como você chama as mulheres que andam com homens casados?
Renata apoia fortemente Matias. Se ela quiser continuar casada, terá que contender em ter um casamento com o qual o marido sai com outra. Renata sai com raiva. Augusto repreende Roberta por deixar Renata chateada em sua própria casa. Em A Bonita, Jerônimo se oferece para fazer o funeral de Álvaro lá. Carina está congelada, se limita a dizer que ele descanse em paz e que Deus o receba em sua glória. Foram tantos anos, ela não consegue acreditar que ele não estará mais lá. Lázaro diz que de alguma forma se despediu dele. Carina menciona então seu pesadelo, presunção da noite passada. Marina está agarrada no braço de Jerônimo e não solta. Enquanto isso, Roberta fica chateando Augusto, como se ele não o conhecesse. Augusto afirma que Renata é sua mulher e você terá que ouvi-la. Roberta diz não. Sua mulher sou eu. Ela é apenas sua noiva. Ela está brincando com você como faz com todos os outros homens. Ela vai tocá-lo como um violino. Você caiu no charme dela, mas isso não significa que vou me ajoelhar diante de suas palhaçadas. Ele insiste. Aqui o que eu digo está feito, você quer goste ou não. Ela o ameaça dizendo a Renata que eles são amantes, e se ela não o deixou, mesmo que eu dissesse a ela que ele e eu éramos amantes, ela o deixaria em um piscar de olhos. Ele fica violento e agarra o braço dela. Você não quer me ver com raiva, né, Roberta? Então Roberta lança um olhar desafiador para ele. Enquanto isso, em A Bonita, o funeral começa. Carina ainda está paralisada, andando como um zumbi. Ela quer abrir a junta para vê-lo. O padre diz que é melhor lembrar dele como ele era antes. Ela diz que há boas lembranças, poucas, mas algumas. Houve muita dor em nosso casamento, mas hoje, do fundo do meu coração, eu o perdoo e me despeço. Alzira conta a Ezequiel que Álvaro morreu. Ela não irá ao funeral e não falará com Carina, já que Carina não quer vê-la mais. Josefina continua ligando para Antônio. Ele finalmente responde. Josefina diz que Carla morreu. Ele está chocado, queria que Carla sobrevivesse. Ele fica reclamando de Josefina sobre como ela é fria e calculista. Ele não é um assassino como ela. Ela reclama que ele a abandonou e isso não é bom. Josefina diz que não posso deixar você em paz, você tem que descobrir o que ela disse antes de morrer. Ele afirma que vai assumir a responsabilidade. Josefina diz que tem que descobrir de qualquer jeito o que foi que ela disse. Ezequiel vem contar a Augusto sobre a morte de Álvaro e Augusto finge que está surpreso. Ezequiel irá ao funeral, fazendo isso por Carina e para ter certeza de que ele está morto para sempre. Augusto diz que está feliz que Álvaro esteja morto. Traidores deveriam estar mortos no inferno. Mas Augusto não irá para a Bonita enquanto ela ainda for proprietária de Linares. Na saída, Ezequiel encontra Renata. Ela pede a ele para procurar um veterinário para examinar então sua cigana, a égua dela. Ele avisa que ele está indo para o funeral, uma vez que conta que ela quem morreu. Então ela quer ir para poder dar conforto a Carina, que é sua amiga. No funeral de Carla, Regina e Gonzalo conversam. Então ele a consola. Regina fica chateada por ter sido uma boa filha aos olhos de Carla, até se apaixonar por ele. Na Cruz do Amor, Roberta paquera mais ainda Augusto. Minha irmã e eu somos polos opostos. Você pode fazer uma mudança. Ele diz, sem chance. Ela insiste. Ele apenas se afasta dela. Isidro liga para Jerônimo e avisa sobre a morte de Carla. Estão no funeral. Melhor esperar para ligar para Regina mais tarde ou amanhã. O gerente do banco liga para Matias para avisar que a nova linha de crédito foi aprovada. Matias liga para Gonzalo, eles têm os créditos agora. Agora podem executar o plano de instalação para prender Branca. O plano é Daniel ligar para Branca e contar a ela sobre o novo dinheiro disponível para que ele ensine a transferir para suas contas. Ela quer que eles façam isso juntos. Ela não quer ser enganada mais uma vez, então diz Branca. Enquanto Gonzalo ainda está na cela, Antônio vai ao funeral, se aproxima de Regina. Pergunta se Carla conversou com ela antes de morrer. Regina conta que Carla mencionou algo sobre a mulher de Gonzalo, mas morreu pouco depois. Regina também comenta o quanto Carla amava Antônio. Ele diz que a decepcionou e que ele não era um homem bom quanto ela pensava, mas quando ele está prestes a dizer algo mais, ela se
Enquanto isso, em A Bonita, Renata chega ao funeral. Jerônimo é gentilmente covarde e duro com ela e é expulso então de sua fazenda e do funeral falso que está acontecendo. Ele vai até ela e diz que você não é mais bem-vinda. Enquanto isso, Renata olha para ele severamente irritada, mas porém sem entender o que está acontecendo. Jerônimo está magoado porque sabe que agora Renata é noiva de Augusto, seu pior inimigo. E não para por aí, veja também o que ainda vai acontecer. Tudo acontece quando os capangas de Augustinho cuidam do Dr. Nesma. Devemos segurar os aplausos caso ele sobreviva, porque as cenas mostram que isso é impossível. Jerônimo recebe um telefonema sobre o Dr. Nesma, e os médicos, enquanto isso, estão tentando salvar a vida do mesmo. Karina atira-se de um sonho profundo e tem um pressentimento muito ruim sobre algo que pode estar acontecendo. Matilde está do lado, acorda e pergunta o que está acontecendo de errado. E Karina diz que não sabe, apenas sentiu um sentimento muito forte que algo está errado. Lá na Fazenda Bonita, Jerônimo recebe um telefonema da prisão avisando que Álvaro morreu. Jerônimo pede a Lázaro para reunir todos na sala de estar. O coração de Álvaro para. O médico e a enfermeira tentam fazer de tudo para reanimá-lo, mas é perdido. Jerônimo e o padre Severino contam a Karina que Álvaro morreu em uma briga na prisão. Em A Bonita, Jerônimo se oferece para fazer o funeral de Álvaro lá. Karina fica congelada e se limita a dizer que ele descansa em paz e que Deus o receba em sua glória. Foram tantos anos que ela já não consegue acreditar que ele não estará mais lá. Lázaro diz que de alguma forma você se despediu dele. Karina menciona seu passado, presunção de noite passada. Marina está agarrada no braço de Jerônimo, nossa. Em A Bonita, o funeral começa. Karina ainda está paralisada, andando como um zumbi. Ela quer abrir a junta para vê-lo, mas ninguém permite. O padre diz que é melhor lembrar dele como ele era antes. Ela diz que boas lembranças, poucas, mas algumas existem sim. Houve muita dor em nosso casamento, mas hoje, do fundo do meu coração, eu o perdoo e me despeço dele. A morte de Dr. Álvaro mexe muito com ela, mas Alfonsina conta a Ezequiel que Álvaro morreu. Ela não irá ao funeral e não falará com Karina, já que Karina não quer mais vê-la. Ezequiel vem contar a Augustinho sobre a morte de Álvaro e Augustinho finge que está surpreso. Ezequiel irá ao funeral fazendo isso por Karina e para ter certeza de que ele realmente está morto para sempre. Augustinho diz que está feliz em que Dr. Álvaro esteja morto. Traidores devem estar mortos no inferno. Mas Augustinho não irá para A Bonita enquanto ela ainda não for propriedade dele. Neste mesmo capítulo, na saída, Ezequiel encontra Renata. Ela pede a ele para procurar um veterinário para examinar a gitana. Ele avisa que está indo ao funeral, uma vez que conta que é ele quem morreu. Ela quer ir com ele por Karina. Mas na Fazenda Bonita, Renata chega ao funeral. Jerônimo vai até ela e diz que você não é mais bem-vinda aqui. Tudo isso porque ele sabe que sua ex-esposa está noiva do seu pior inimigo. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.